Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luísa Laime Oi, gente, meu nome é Nina. Meu nome é Eduardo, bom dia. e hoje a gente vai falar sobre a ditadura da pressão estética. Puxa a vinheta. Então, galera, pra vocês, né, o que é o padrão estético e como vocês definem isso? Para mim, o padrão estético seria aquele tipo de corpo perfeito, que a gente chama, né? Seja para, principalmente, né, para o ser humano, né, que é dominante da Terra, por assim dizer, né? E pra Tânia? Eu acho que é uma questão muito parecida com o que o Eduardo disse, que é mais uma, principalmente feminina, eu acho, porque a sociedade impõe mais os padrões estéticos em cima da mulher. A mulher tem que ter o corpo perfeito e o resto que se vire. E tipo, eu acho que a gente vê muito presente hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais. Porque assim, ao longo das décadas e dos séculos, os padrões estéticos eles vão mudando, né? Antigamente, bem antigamente eram mulheres mais robustas, já teve uma época que eram mulheres bem magrinhas, eu não sei no caso dos homens. Tu sabe mais ou menos? Bom, eu me lembro mais ou menos disso daí das aulas de história. Eu não me lembro direito a escultura que tinha, mas tinha uma escultura lá de uma mulher assim que dava pra ver que ela era bem redondinha. A Vênus de Willendorf, se não me engano. Pronto, essa daí. Então, assim, dá pra perceber que ao decorrer do tempo, dos acontecimentos históricos e de tudo que ocorre de revolução, vai intensificando e mudando esse tipo de padrão. É verdade. E eu acho que também, assim, nós como sociedade, a gente, tipo, implica muito isso. Principalmente a gente jovem que tá nessa época de paquerar, então, parece uma velha, né, galera? Mas, tipo, por exemplo, as meninas têm que ter o corpo violão, os meninos têm que ser saradão, de academia, então, bem bom. Mas eu acho que, tipo, a gente também tem que olhar muito pra dentro. Tipo, se a pessoa é uma pessoa legal, divertida, se não é uma pessoa idiota. Porque muitas vezes, tipo, a pessoa é linda, obviamente que cada um tem sua perspectiva do que é bonito e o que é feio. Mas, tipo, você vê, pô, essa pessoa é linda, meu Deus, que corpo perfeito. Mas por dentro, tipo, a pessoa é preconceituosa, desrespeitosa e, tipo, não vê nada além da sua própria imagem. Isso também é aquele negócio, né? A gente não pode julgar um livro pela capa, independente se for pro bem ou pro mal, né? Se você vê a capa de um livro bonito, pode ser que por dentro seja um livro horrivelmente escrito. E o oposto também. E tipo, eu não sei vocês, né? A gente vê em muitas séries e filmes esses padrões sendo aplicados. Por exemplo, de filme, tem um filme que assim, muita gente não gostou, mas que é o filme Ugly. Feios. Nossa, Feios. que filme horrível. Gente, eu amei o filme, desculpa. Mas é porque eu sou apaixonada nos personagens. Filme horrível. Mas, pra quem não sabe, é um filme que ele fala sobre quando os adolescentes chegarem em uma certa idade, eles vão receber a cirurgia de como eles vão ficar perfeitos. E o perfeito cabelos claros, olhos claros, Corpo perfeito, nariz fino, rosto esculpido. Exatamente. E tipo, o filme, ele pode até ser ruim, mas ele traz uma crítica social muito legal, porque tipo, são dois personagens, né? Tem uma menina e um menino. O menino, ele faz essa cirurgia e ele muda completamente de personalidade. Sim, e algo que ele tinha prometido que ele nunca ia mudar, que ele sempre ia dar mais importância ao que tinha dentro, aí quando ele muda, ele começa a dar importância só ao que tinha fora. Ele se torna tipo uma pessoa prepotente, que só olha pro seu próprio umbigo. E depois que a menina, que era amiga dele, viu que isso aconteceu, ela não queria mais fazer a cirurgia. E no final do filme, o que a gente tem para refletir é que, tipo, cada um tem, tipo, a sua beleza e a gente não deve mudar isso. Tipo, obviamente, por exemplo, hoje em dia tá muito em fama aquela questão das cirurgias plásticas, né? Aí tem muita gente que faz cirurgia pra arrinoplastia, tudinho. Mas ao meu ver, eu acho que, tipo, você não deveria fazer uma cirurgia dessa pra agradar os outros. Porque tem gente que fala, não, tô fazendo por mim. Não.
Na maioria das vezes, as pessoas estão fazendo porque viram no TikTok. Falam, mas essa menina ficou tão bonita, vou fazer também. E eu acho que tipo, a gente também tem que pensar, será que no futuro eu não vou me arrepender? Não só a questão de cirurgias, mas a questão de uso de remédios também, né? O Ozempic ficou muito famoso e a gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo dele. Pode ser que ele cause muitos problemas no futuro, porque ele não entrou numa fase de testes de muito tempo. Não fizeram estudos de anos para saber como ia comportar essa droga, né, no corpo humano. Verdade. E tem o Ozempic, eu acho que tem outro também, que eu não lembro o nome. Que também é pra emagrecer, porque eu tinha visto no TikTok. Não faço a mínima ideia. Não vi. Enfim, mas como a Nina falou, tem muita gente que tá usando o uso desses medicamentos Sem bula. Sem a prescrição médica. E muitas vezes isso pode ser prejudicial para a sua saúde. E além disso, também tem os transtornos, né? Tem Depressão, tem um transtorno de imagem pessoal, a distorção de imagem. Você se olha no espelho, você não reconhece quem está no espelho, ou aquela imagem que você vê no espelho, toda vez que você olha, muda, tá diferente. Você pode se ver muito gordo numa hora, muito magro em outra, e isso pode causar episódios de compulsão alimentar. Uma pessoa que se viu muito gorda no espelho vai ficar muito tempo sem comer e vai acabar, obviamente, prejudicando muito. Ou o contrário também pode acontecer, né? É verdade, né? Que é a bulimia e a anorexia, né? Tem até um livro muito legal, que eu não me lembro o nome, mas que a gente leu, acho que foi no 6º, 7º ano, que ele mostra o desenvolvimento desses transtornos, né, alimentares. E é um livro muito interessante, quem quiser ler, vou pedir para a Gabriela deixar aí na tela, nosso editor, valeu, Gabriel. Deixa aí na tela o nome do... Eu vou mandar o nome do livro pra ele. Mas, e também assim, né, a gente tem muitas redes sociais hoje em dia que impulsionam muito a questão de tipo, você seguir um padrão estético que na verdade não existe. No caso das meninas, tem aquele negócio Big Girl, Clean Girl, Messy Girl. Você tem que seguir uma estética maximalista. Não, você tem que seguir uma estética minimalista. Não, seja Pick Me Girl, não, seja tal estilo. Isso causa as pessoas a terem problemas horríveis porque não se encaixam em um padrão que é popular, principalmente na questão das redes sociais. Eu já vi um curta, eu não me lembro qual é o nome, mas é tipo uma animação bem curtinha, que era justamente sobre uma mulher. E aí, tem dois na verdade, agora que eu lembrei do segundo. Um mostrava a evolução de idade da mulher, desde criança, né? Mostrava aquela criança ali, ela não se importava muito com relacionamento. Quando ela ia pra adolescência, ela queria ter aquele padrão de corpo, né? O corpo que aqui é conhecido como corpo violão. Então assim, ficou muito famoso esse daí. E aí, à medida que ela foi envelhecendo, foi tendo filhos, relacionamento, ficou casada, foi envelhecendo. E aí bate aquela tristeza, sabe? Quando ela alcança um padrão, todo mundo começa a olhar pra ela. Quando ela perde aquele padrão, porque todo mundo tá olhando pra ela percebe que todo mundo olha pra ela, mas com um olhar de desgosto. Então, assim, é algo que na sociedade, né, essas mídias influenciam muito em relação a isso, porque o pessoal não vai querer ser o diferentão, né? É muito raro ter uma pessoa assim que, poxa, eu quero ter o meu padrão, vou ser muito autêntico em relação a mim. Né? Geralmente é você seguir um padrão. Se aquilo ali é considerado beleza, para eu arranjar alguém, para eu poder conversar com alguém, eu preciso ter aquele padrão de beleza. Verdade, porque tipo assim, hoje em dia, como tu disse, é muito difícil ter uma pessoa autêntica, tipo, pô, eu digo isso porque assim, a gente é adolescente, a gente passa por essas coisas, é tipo, não, eu vou ser diferentão. Minha gente, eu vou contar uma história assim, né, bem pessoal. Na época da pandemia, né, eu pintei metade do meu cabelo de azul. Minha gente, foi uma tristeza. Foi uma tristeza dentro de mim, muito grande, porque aí eu pintei, gente, eu juro, eu passei uma semana, eu passei 7 dias com aquele cabelo. E eu vi o povo na rua, meu Deus, só eu de cabelo azul, tá muito feio. Realmente ficou feio, eu não faria de novo, mas também eu acho que isso foi muito imposto porque, tipo, era aquele negócio, não, a mulher pra ter só o cabelo de uma cor, tanto mulher quanto o homem, né, tipo... Não, tem a cores tradicionais, né, que é loiro, moreno e
castanho e preto. E eu fiquei com aquele azul, falei, meu Deus, eu tô muito diferente de todo mundo. E hoje em dia eu vejo Tô fora do padrão. tô fora do padrão. E hoje em dia eu vejo que, tipo, na verdade seria algo muito bom pra mim, não seria ruim. Né? É bom você poder se expressar, né? E, tipo, você ser diferente das pessoas, porque assim, todo pai, eu acho que praticamente já falou isso pros seus filhos, que é aquele negócio, tipo, Você não é todo mundo. você não é todo mundo, meu amor! Você não é todo mundo. Quem nunca, né, recebeu um você não é todo mundo? Porque assim, eu acho que também varia muito dessa educação dos pais, ele também tem que estar presente em relação a isso, porque você não pode simplesmente chegar lá e tipo, eu quero ser igual fulano, você não pode ter um olhar invejoso, você não deve, né, no caso. Então, também varia muito dessa educação que você recebe em casa, eu acho muito importante ter destacado isso. Verdade. E trazendo um pouco, por exemplo, hoje em dia eu vejo que, por exemplo, até nas novelas, eu vou citar aqui a Globo, né, porque é o que eu mais vejo. Agora a Globo postou não, né, ótimo. A Globo, ela relançou, né, uma novela que já tinha, que é Vale Tudo. E no primeiro lançamento da novela, as atrizes, elas eram brancas, as principais. E hoje em dia são mulheres de pele preta, retinta, cabelo crespo e cacheado. E eu acho isso muito massa, porque tipo, mostra que tipo, a gente não está imposto a um padrão social. Tipo, eu acho que é muito importante a gente saber distribuir, falar, não, tipo, é bom ser diferente, não tem problema você ser diferente. Independente da sua etnia, enfim, de tudo, eu acho que todo mundo merece respeito. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito, principalmente nas redes sociais. Por você ser diferente nas redes sociais, você é muito criticado. E muitas vezes, quando a pessoa é famosa, né, a pessoa sofre hate. Eu acho que voltando para a questão das redes sociais, tem acontecido muito ultimamente uma trend que ficou mundialmente conhecida, que é o Lux Maximum, que é você tentar elevar a sua aparência para o máximo que você puder, usando métodos talvez não tão tradicionais. Isso só reforça na cabeça das pessoas, principalmente o Lux Maximum, que é mais para um lado masculino, reforça um padrão de beleza que não é alcançável. Que crianças menores de idade, estavam se comparando com modelos, com pessoas já de muito mais avançadas que eles, que já fizeram procedimentos estéticos e não tinha falado. Enfim, é só um lado muito negativo dessas trends, principalmente das redes sociais. E eu acho que a gente tem que trazer muito, porque, por exemplo, a gente fala muito da questão da mulher. A mulher, ao meu ver, ela sofre mais por essa questão, pela questão dos assédios, tudinho. Só que eu acho que a gente também tem que trazer a questão também dos meninos. Os meninos, querendo ou não, também sofrem com isso. Quando o menino é mais gordinho, ou quando o menino é muito, muito magro. Quando também Principalmente na fase da infância, né? Com os apelidos. E acaba que quando, da criança para adolescência, eles acabam criando um trauma, né? Insegurança também. Uma insegurança de tipo... Normalmente, vou dar um exemplo aqui, né? Quando o menino é muito gordinho na infância, quando cresce quer ficar bem magro, né? Ou quando na infância tá magro e não vou... Eu digo isso porque eu já sofri isso, tipo, quando eu crescer, eu quero ser mais cheia, porque de tantas pessoas falarem, às vezes você nem percebe, mas de tantas pessoas enfatizarem que você é aquilo, você começa a acreditar, meu Deus, eu tô gorda. Definitivamente. Você se olha no espelho e você vê o que as pessoas falam de você não vê o que você é. Isso, você cria aquele trauma, aquela certa insegurança. Porque, por exemplo, se eu chegar e falar pra alguém, não, fulano, você é muito gordinho, mesmo que a pessoa não seja, entendeu? Só questão até de brincadeira mesmo. Não, engordou um pouquinho esses dias, né? A pessoa, é muito importante ressaltar isso que falou, que a pessoa não vai começar a ver ela como ela tem que ser vista. Ela vai começar a ver, tipo, do jeito que o pessoal começou a falar sobre ela, aquelas características que podem ser consideradas negativas. Verdade, porque na infância, né, tem muitas dessas brincadeiras, como tu disse. E muitas vezes as crianças não falam por mal, mas tipo, tem até uma frase que eu não sei quem foi que falou, tá? Mas alguém disse, é uma frase que é tipo assim,
às vezes o peso das suas palavras, tipo, você fala alguma coisa, daqui a 5 segundos você esquece. Mas quem ouviu não esquece. Sim. Fica, tipo, aquilo martelando na sua cabeça por tempos e tempos. E eu acho que com o mundo digital, isso evoluiu muito. Por exemplo, na questão das redes sociais, a gente tem muito, hoje em dia, tem a questão dos filtros, da edição de fotos. E, tipo, hoje em dia, muitas crianças e adolescentes muito jovens estão, tipo, fazendo edições absurdas E da... muitas vezes até nos próprios aplicativos, eles já iniciam a câmera, como é no caso do TikTok, eles já iniciam a câmera com um monte de filtro. Tipo, se você colocar na câmera do WhatsApp normal, na câmera do celular normal, vai ser uma imagem mais sua, parecida, mesmo que não seja igual ao do espelho, porque tem diferença de... acho que é megapixel, não sei. Enfim. E da câmera do TikTok, porque dela você já inicia a câmera com um monte de filtros. Filtros pra você ficar com a pele mais clara, ficar com o rosto mais fino, ficar com os olhos maiores, cabelo mais escuro, cílios maiores, enfim. Verdade. E, tipo, isso é em quase todos os aplicativos. Sim. E sempre é a mesma coisa, como tu disse. Rosto fino, pele clara. E eu acho que a gente tem que começar a mudar isso porque a gente vê um crescimento dos jovens hoje em dia com muitas inseguranças. Tipo, eu vi uma reportagem de uma jovem que, tipo, ela começou a fazer tanto procedimento estético, tipo, rinoplastia, abdoplastia, né? Tipo, ela se mudou inteira e eu acho que ela morreu, ela não resistiu porque foi tanta cirurgia plástica pra mudar a aparência, pra se encaixar em um padrão que não existe, Com certeza, o que acontece em as complicações, né? que ela teve que pagar, tipo, com a própria vida. Isso é complicado, principalmente na parte de cirurgia, porque são os jovens que não precisam fazer um procedimento daquele, está fazendo principalmente por causa da pressão estética. Que aí os jovens com 16 anos fazem rinoplastia, sendo que é uma cirurgia, o aceitável não, o recomendado é sempre que seja maior de 18 anos, para caso aconteça alguma complicação, o sistema do corpo da pessoa já possa lidar melhor com isso. Isso vai para todas as cirurgias, rinoplastia, mamoplastia, abdominoplastia, colocar silicone, criança colocando silicone, gente, já vi pessoas de 14, 16 anos colocando silicone na internet, gente, com certeza não encaixa nesse lugar de de vida. É uma certa artificialização do corpo humano, né? Aquele negócio que é pra... Você é um ser vivo, então você não é perfeito em nada. E aí você começa a criar certas metodologias. Eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que ser daquele outro jeito. Então, isso assim vai realmente, de certa forma, prejudicar todo mundo, seja a população jovem, até adultos, qualquer tipo de grupo social que existe hoje em dia. Com certeza, tipo, tu trouxe a questão dos adultos. E os adultos trazem essa insegurança com eles, né? Porque, tipo, a gente vê hoje em dia muitos adultos também sofrendo com isso. E isso eu acho uma coisa muito legal hoje em dia, que eu tava até comentando com os meus pais, né? Hoje em dia tem muita gente que tá... Porque, pelo menos, uma modinha que foi boa, né, para a sociedade. Porque tá todo mundo na modinha, vou correr 15 quilômetros KM, né, que o povo da corrida fala. 15 km, fiz 4 km hoje. Fiz 4 km hoje e, tipo, pelo menos Na grande maioria é positivo. Porque não é pensando, eu não digo que no padrão estético, que eu acho que... Mas de saúde mesmo. Em vez de você pensar no seu padrão estético, você tem que começar a pensar na sua saúde. Se aquilo, obviamente que você se cuidando, alguma coisa no seu corpo vai mudar. Mas não esteticamente, tipo, por saúde mesmo, pra você ter uma vida mais durável, né? Porque a gente vê, por exemplo, hoje em dia, muitos adolescentes jovens sendo diagnosticados, né, com diabetes, Obesidade, principalmente obesidade infantil, né, ultimamente. Eu conheço um caso que uma criança de menos de 10 anos já estava com obesidade e com gordura no fígado por causa de besteiras muito industrializados que ele come. E isso só piorou a vida dele, principalmente porque ele é sedentário, ele não é uma criança que faz exercícios e acaba prejudicando muito a saúde dele, principalmente agora, né? Essa questão que tudo é industrializado, tudo tem químicos perigosos.
E também a questão até financeira, né? Porque, por exemplo, Sim. vale muito mais em conta, se você comparar assim, em questão de preço, você comprar um salsicha totalmente industrializado do que você realmente comprar carne pura de gado, de porco, de frango, qualquer tipo de coisa. Então, até a questão de classes sociais é muito influenciada nisso, porque de certa forma vai aí o custo, vai também o meio que ela está enquadrada, né? Então, eu me lembro que teve até uma questão no Enem, eu não me lembro se foi Enem PPL, se foi Enem normal, mas que falava justamente, era um textinho que mostrava que foi justamente sobre a classe social mais pobre e a questão da prática de atividades físicas, né? Que tipo assim, qualquer pessoa pode arranjar um tempo livre para fazer atividade física, mas como fica aquela pessoa que tem a vida corrida, que trabalha 6 por 1, 8 horas por dia, então em qual tempo é que ela vai organizar se o único dia que ela pode fazer atividade física é no dia de descanso? Então, É aquela questão de, tipo, vamos supor, um pai saindo do trabalho, ele pega 6 horas da manhã, tem que acordar de 5 para pegar ônibus, enfim. Ele larga de 8 horas da noite. Ele vai chegar em casa de 10 horas da noite. Qual vai ser o tempo que ele vai passar com a família dele? Qual vai ser o tempo que ele vai poder tirar para poder cuidar da sua saúde? Qual vai ser o tempo que ele vai poder tirar para comer uma comida saudável? Ele vai pegar sempre o que é mais fácil, o que é mais rápido, para conseguir encaixar aquilo na rotina dele, porque muitas vezes não bate esse tempo. E a gente também não pode muito julgar, porque infelizmente isso é a realidade de muitas pessoas da sociedade brasileira. Porque é muito fácil pra gente falar, porque a gente não tá muito nessa realidade. E eu acho que assim, porque eu acho que essa questão de padrão estético, quem cria muito esse padrão estético é quem tá na alta sociedade. Eles criam aquilo porque é muito fácil o acesso para eles em questão financeiramente. Exatamente, é aquilo o padrão estético é sempre ditado por quem está em cima, porque eles vão ter acesso a tudo que o resto não tem e o resto que vai ter que se virar para conseguir, vai ter que se virar para conseguir e se encaixar no padrão dele, porque senão bullying, doenças mentais, vários fatores negativos. E traz muito bullying, né, nas escolas, principalmente em escolas particulares, assim. Sim, se você não se encaixar no padrão da escola particular, pode se preparar, porque você vai sofrer bullying. A pressão estética, eu sinto que nas escolas particulares é muito mais pesado do que nas escolas públicas. Na escola pública tá muito falando, tipo, todo mundo por todo mundo, tipo, não importa como você é. Na escola particular não, tipo, por exemplo, na escola particular é muito difícil a gente ver pessoas de pele preta retinta, tipo, é 1 em 1 milhão, é muito, muito difícil. As meninas normalmente é de cabelo liso, os meninos também... Liso ou alisado, né? Porque muitas meninas, principalmente, alisam o cabelo para poder entrar no padrão do grupinho. Para não sofrer bullying. Com certeza. E também vestir um tipo de roupa, um tipo de acessório. E eu acho que isso também acontece com os meninos. em relação, eu esqueci de falar, né? Mas quando vocês citaram sobre a rede social, eu me lembrei na hora do cyberbullying. Porque você vai abrir a internet e tem até um estudo que diz isso sobre modelos. Que quando você vê uma conta de modelos, postou um monte de imagens sobre modelos negras e obesas, enfim, Fora do padrão. Fora do padrão, que geralmente é aceito. E viu que essas imagens tiveram uma viralização muito mais baixa em relação a modelos brancas, com o corpo que se encaixa no padrão, que são loiras, de biquíni, enfim. Isso daí só mostra o quanto que, assim, que esse certo grupo que está no online de hoje em dia sofre, porque você vai abrir para você no Instagram, você pode até não ver esse tipo de coisa, mas você vai abrir o para você, aparece lá o padrão estético, a fisiologia que é todinha, nossa, pronto. Mesmo que você... Gente, calma, eu fiquei... Rapidinho.
Ele vai apanhar. Eu tenho que falar. Eles são boyfriend e girlfriend. Aí, Nina tá com um pouquinho assim, gente, calma. É normal pra ele, tá? Desculpa, eu cortei ele. Aí, Menos. continuando. Você vê todo aquele padrão de beleza e que, mesmo que você não veja, né? Mas assim, se você for tentar aparecer na internet da forma autêntica que você é, se você tem cabelo crespo, se você tem uma pele mais escura, se você tem um corpo mais gordinho, um corpinho mais magrinho, né? Você sempre vai ser criticado, principalmente se tiver um grande grupo de pessoas que vê aquilo, né? Que é uma coisa já muito rara. Ver uma pessoa assim muito autêntica na internet é muito difícil. Então, se você vê uma pessoa autêntica, com certeza, se você abrir comentários, se você abrir mensagem, qualquer tipo de coisa, vai ter lá alguma pessoa, né? A questão que lá me disse sobre o hate, que é tipo assim, nossa, você grava um conteúdo até que legalzinho, mas por conta de sua aparência eu não vou ver o seu conteúdo, porque não me agrada ver uma pessoa que tem esta aparência falando. Inclusive, tinha aparecido muito pra mim no meu Twitter pessoas que estavam sofrendo hate, não por causa de coisas que elas faziam, mas sim apenas julgada em aparência. Chamando de palavrões, chamando de várias coisas de baixo calão, pessoas que não se encaixavam no padrão, porque se vestiam de forma diferente, porque tinham a pele de um certo tom, porque tinham o cabelo de um certo jeito, porque tinham olhos de certa cor. Enfim, é uma disseminação de ódio que tem se tornado muito normal na internet hoje em dia. É muito normal você abrir um vídeo e ver pelo menos um comentário negativo sobre, principalmente, o corpo da pessoa. Verdade. Eu acho que só pra finalizar, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente a gente jovem, que, querendo ou não, a nossa palavra pesa muito, a gente pode até achar que não. Mas no futuro a gente vai perceber muito isso, que tipo, a aparência do outro não vai mudar nada na sua vida. Então, tipo assim, ó, eu penso assim, se é algo que você vai falar, que só vai prejudicar o outro, que não vai mudar nada na sua vida, fique quietinho pra ajudar nós. Cala a boquinha e ajuda Segue a vida. E segue a vida. É isso aí. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, né? Tem uma frase, eu lembro de ter visto na internet, que é: caso aquela pessoa não consiga consertar aqueles 5 minutos, guarde pra você, que é uma questão de estética. Tipo, se você vai falar pra uma pessoa, olha, você tá muito gorda, não é uma coisa que a pessoa possa mudar tão simplesmente, pode ser uma coisa que vai acarretar problemas. Mas se você puder, você pode falar: olha, teu cabelo tá bagunçado em tal lugar, tem alguma coisa no dente. Que é uma coisa que a pessoa pode mudar rápido, que vai ajudar positivamente a vida da pessoa. Não vai ter um impacto negativo na vida da pessoa. O que eu quero falar é só agradecer, né, a participação. Tá, gente. Ele é novato, entendeu? Por Ele favor. tá nervoso. Ele tá nervoso. Foi que nem a Ana Clara, gente. Calma, a gente vai trazer a Ana Clara de volta, tá? Ela estará em outro episódio. Então é isso, gente. Obrigado por assistirem. Curtam o vídeo e se inscrevam. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.